Sejam muito bem-vindos ao canal Geopolítica Estratégica. No vídeo de hoje vamos analisar a complexa relação entre Vladimir Putin e Donald Trump, desde 2016 até os dias atuais. Vamos entender como esses dois líderes se aproximaram, quais foram os momentos-chave dessa relação e quais impactos ela gerou no cenário internacional. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização e compartilhe nos comentários a sua opinião sobre o tema. Donald Trump e Vladimir Putin despontaram como dois dos líderes mais marcantes da geopolítica no século XXI e desde cedo ficou claro que havia uma afinidade incomum entre eles. Ainda durante a campanha presidencial americana de 2016, Trump frequentemente elogiava Putin, chamando-o de um líder forte e afirmando que seria positivo para os Estados Unidos se darem bem com a Rússia. Do outro lado, Putin também fez comentários positivos. Em dezembro de 2015, por exemplo, referiu-se a Trump como alguém muito talentoso, sinalizando que via com bons olhos a possível vitória do outsider republicano. Essa troca pública de elogios era algo pouco usual e indicava que, caso Trump vencesse, as relações entre Washington e Moscou poderiam entrar em uma fase mais próxima. Quando Trump de fato surpreendeu o mundo ao vencer as eleições de 2016, muitos se perguntaram como seria sua interação com Putin. Havia a expectativa de uma distensão entre Estados Unidos e Rússia após anos de atritos, mas também uma sombra pairava sobre o novo presidente americano: as alegações de que Moscou teria interferido no pleito em favor dele. Agências de inteligência dos Estados Unidos concluíram que hackers e agentes russos atuaram para influenciar a eleição, algo que Putin negou energicamente. Trump, por sua vez, mostrava-se cético em relação a essas conclusões e irritado com as investigações que se iniciaram em Washington sobre o tema. Ele classificou a apuração da interferência como uma caça às bruxas, motivada por rivais políticos. Essa controvérsia logo acompanhou todos os movimentos diplomáticos de Trump, lançando dúvidas sobre suas motivações sempre que ele se aproximava da Rússia. Mesmo sob clima interno carregado, Trump buscou cumprir sua promessa de campanha de melhorar as relações com Moscou. Já em janeiro de 2017, logo após a posse, ele e Putin realizaram seu primeiro telefonema oficial. Trump enfatizou a necessidade de cooperação em áreas estratégicas e Putin expressou desejo de mútuo respeito entre as potências. No entanto, enquanto esses gestos iniciais ocorriam, o novo governo americano era alvo de investigações que examinavam possíveis laços entre assessores de Trump e agentes russos. Esse escrutínio doméstico limitou movimentos mais ousados de reaproximação. Ainda assim, Trump evitava criticar Putin publicamente em seus primeiros meses de mandato, preferindo destacar que uma parceria com a Rússia seria benéfica para ambos os países, por exemplo, no combate ao terrorismo do Estado Islâmico na Síria. Nos primeiros encontros e eventos diplomáticos do governo Trump, já ficava claro o equilíbrio delicado dessa relação. Em julho de 2017, Trump e Putin tiveram uma longa conversa à margem da cúpula do G20 em Hamburgo, discutindo conflitos regionais e também a suspeita de interferência eleitoral. Trump depois comentou que Putin havia negado vigorosamente qualquer intromissão e que ele estava inclinado a seguir em frente e virar a página nas relações. Em 2018, Trump continuou buscando aproximação. Chegou a parabenizar Putin por sua controversa reeleição e propôs um encontro bilateral oficial. Entretanto, eventos geopolíticos testaram essa aparente amizade. Em março de 2018, o envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal em solo britânico, ato atribuído a Moscou, forçou os Estados Unidos a se juntarem aos aliados europeus na resposta. O governo Trump expulsou dezenas de diplomatas russos em solidariedade ao Reino Unido, embora o presidente pessoalmente quase não tenha comentado o incidente, evitando culpar diretamente Putin. O momento mais emblemático da relação Trump-Putin veio em julho de 2018, na aguardada Cúpula de Helsinki, na Finlândia,
Foi a primeira reunião bilateral formal e exclusiva entre eles. Após horas de diálogo a portas fechadas, os dois concederam uma coletiva de imprensa conjunta que entraria para a história. Questionado por jornalistas sobre a interferência russa na eleição americana, Trump escolheu dar crédito à enfática negativa de Putin, contrariando as agências de inteligência dos Estados Unidos. Em frente às câmeras, Trump declarou que Putin fora extremamente forte e convincente ao negar qualquer ingerência e afirmou: "Eu não vejo por que seria a Rússia a responsável pela sabotagem eleitoral", uma frase que soou como um endosso à versão do Kremlin. A declaração provocou indignação nos Estados Unidos. Democratas e até alguns republicanos criticaram Trump por aparentemente confiar mais na palavra de Putin do que em seus próprios serviços de inteligência. Pressionado, no dia seguinte o presidente americano alegou ter se expressado incorretamente e tentou corrigir a frase, mas o dano já estava feito. Para Putin, por outro lado, Helsinki foi um triunfo diplomático. O chanceler russo Sergei Lavrov classificou os resultados da cúpula como melhores que excelentes, celebrando a postura conciliadora de Trump diante do líder russo. Apesar do desgaste político causado por Helsinki, Trump seguiu adotando uma postura cordial com Putin. Ele insistia publicamente que era positivo os Estados Unidos terem relações amistosas com a Rússia, atribuindo a má fase entre os países à estupidez de governos anteriores e a disputas políticas internas nos Estados Unidos. Entretanto, paralelamente a esses acenos amigáveis, seu governo tomou ações que desagradaram Moscou. Sob pressão do Congresso, Trump sancionou em 2017 um pacote de sanções econômicas contra a Rússia em resposta à interferência eleitoral e outras agressões russas, mesmo manifestando discordância. Em 2018, diante do ataque químico atribuído ao regime sírio, aliado de Putin, e do caso Skripal, Washington ampliou punições e expulsões de russos. Além disso, Trump autorizou a venda de mísseis antitanque Javelin à Ucrânia, armamento letal que até então os Estados Unidos não haviam fornecido a Kiev. Ou seja, no discurso Trump elogiava Putin e pregava cooperação, mas na prática várias políticas americanas durante seu mandato continuaram confrontando interesses russos, muitas vezes por iniciativa do Congresso e do establishment de segurança, colocando Trump na posição de equilibrar seus instintos pessoais pró-rapprochement com pressões políticas contrárias. Em 2019, novos capítulos marcariam a relação. Em abril, foi concluído o relatório do conselheiro especial Robert Mueller, que não encontrou prova de conluio direto entre Trump e Moscou, embora confirmasse a interferência russa em 2016. Trump proclamou isso como uma vitória, dizendo-se inocentado e mostrou-se disposto a virar essa página constrangedora. Na diplomacia, ele chegou a defender que a Rússia retornasse ao grupo das grandes potências econômicas, o antigo G8, excluída após a anexação da Crimeia, alegando ser melhor tê-la dentro do clube do que fora. Essa sugestão foi rechaçada por aliados europeus que mantiveram a Rússia isolada. Em junho de 2019, Trump e Putin se reuniram novamente durante a cúpula do G20 em Osaka, Japão. Desta vez o clima foi mais leve. Diante das câmeras, Trump brincou ao dizer a Putin: "Não interfira na eleição, por favor", arrancando sorrisos do russo. A piada, porém, foi mal vista por muitos nos Estados Unidos, que julgaram inadequado trivializar um assunto tão sério. No segundo semestre de 2019, a questão da Ucrânia voltou ao centro das atenções e gerou tensões entre Trump e o establishment americano. Em julho, Trump telefonou para o recém-empossado presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pedindo que ele investigasse supostos esquemas de corrupção envolvendo Joe Biden, então pré-candidato democrata, e seu filho na Ucrânia. Ao mesmo tempo, Trump determinou o congelamento de uma ajuda militar de centenas de milhões de dólares já aprovada para a Ucrânia. Quando esses fatos vieram à tona, desencadearam um escândalo em Washington. Críticos acusaram Trump de usar a vulnerabilidade da Ucrânia, que dependia daquele auxílio para se defender da pressão russa, como moeda de troca por benefícios políticos pessoais. A Câmara dos Deputados abriu um processo de impeachment,
no fim de 2019, acusando-o de abuso de poder e de comprometer a segurança nacional ao chantagear um aliado em guerra velada com a Rússia. Trump acabou absolvido pelo Senado em fevereiro de 2020, mas o episódio deixou claro para Putin que os apoios americanos à Ucrânia podiam oscilar de acordo com as disputas políticas internas nos Estados Unidos. O ano de 2020 foi atípico, dominado pela pandemia da Covid-19, o que reduziu as interações presenciais entre líderes globais. Mesmo assim, Trump e Putin mantiveram contatos telefônicos esporádicos durante a crise sanitária, discutindo esforços de combate ao vírus e até questões econômicas, como um acordo para estabilizar os preços do petróleo em meio à turbulência mundial. Na campanha eleitoral americana daquele ano, novamente houve relatos de tentativas de interferência russa, embora em escala menor e ofuscadas por outras questões. Após sua derrota para Joe Biden nas urnas de novembro, Trump relutou em aceitar o resultado, e Putin adotou uma postura calculada. Esperou até a confirmação oficial da vitória de Biden pelo colégio eleitoral em dezembro para reconhecê-la e enviar seus cumprimentos. Esse gesto sinalizou que Putin acompanhava de perto a crise política nos Estados Unidos, evitando se indispor com Trump durante a contestação, mas já se preparando para lidar com um governo menos amigável em Washington. Com Biden na Casa Branca a partir de 2021, as relações entre Estados Unidos e Rússia rapidamente azedaram novamente. Biden adotou sanções duras contra Moscou e um discurso firme contra Putin, marcando um contraste com a abordagem mais conciliadora de Trump. Nesse contexto de tensão renovada, em fevereiro de 2022, Vladimir Putin chocou o mundo ao ordenar uma invasão em larga escala da Ucrânia, escalando um conflito que se arrastava desde 2014. A eclosão da guerra colocou em foco as atitudes de líderes atuais e passados em relação a Putin, e naturalmente todos queriam saber o que Trump, agora fora do poder, mas ainda influente, diria e faria. Nos dias que antecederam a invasão, Trump inicialmente comentou as ações de Putin com um tom que muitos julgaram surpreendentemente indulgente. Ele elogiou a inteligência de Putin por reconhecer regiões separatistas no leste ucraniano como independentes e por enviar tropas russas sob o pretexto de uma força de paz, classificando essa estratégia como genial. Essas declarações, vindas de um ex-presidente dos Estados Unidos, soaram quase como a aprovação tática das movimentações russas. Quando a guerra começou de fato, com bombardeios a Kiev e outras cidades, Trump condenou a situação como trágica e horrível, mas continuou evitando criticar pessoalmente Putin de forma direta. Ao contrário, repetiu que Putin jamais teria invadido a Ucrânia se ele, Trump, ainda estivesse na presidência, insinuando que sua postura forte ou imprevisível teria dissuadido o líder russo. Conforme a guerra prosseguia e as destruições se acumulavam, Trump passou a enfatizar que poderia resolver o conflito rapidamente. Em diversas entrevistas e comícios, ele se ofereceu como mediador e garantiu que bastariam 24 horas para chegar a um acordo de paz se ele tivesse a chance de negociar. Segundo Trump, seria questão de reunir Putin e o presidente ucraniano Zelensky em uma sala e convencê-los a aceitar um entendimento. Embora não entrasse em detalhes, sugeriu que ambas as partes teriam que fazer concessões, sinalizando que estaria disposto a pressionar a Ucrânia a ceder algo para acabar com a guerra. Esse posicionamento destoava do consenso de Washington e da OTAN, que defendiam a integridade territorial ucraniana. As falas de Trump geraram controvérsia. Para seus apoiadores, mostravam uma determinação em acabar com o derramamento de sangue. Já para muitos críticos, revelavam uma tendência a favorecer Putin ao admitir a possibilidade de recompensar a agressão russa com território ou influência. A repercussão internacional dessas declarações foi imediata. Em capitais europeias, especialmente entre aliados próximos da Ucrânia, houve preocupação de que a postura de Trump pudesse minar a unidade ocidental. Um possível retorno dele ao poder em 2024 alimentava especulações de que os Estados Unidos poderiam reduzir o apoio militar a Kiev ou pressionar por um acordo de paz desfavorável aos ucranianos, cenários que agradariam a Putin. Não por acaso, a mídia estatal russa e autoridades do Kremlin deram destaque às palavras de Trump,
pintando-as como evidência de divisões no Ocidente e de que nem todos nos Estados Unidos estavam dispostos a enfrentar Moscou indefinidamente. Por outro lado, países bálticos, Polônia e outros na linha de frente russa manifestaram alívio por, naquele momento, a política oficial americana sob Biden permanecer comprometida com a resistência ucraniana, embora ficassem atentos aos desdobramentos da política interna dos Estados Unidos. Mesmo fora do cargo, Trump manteve uma atitude relativamente respeitosa em relação a Putin, e vice-versa. O ex-presidente republicano jamais chegou a chamar Putin de inimigo ou atacá-lo pessoalmente, preferindo criticá-lo apenas de forma indireta pelo contexto da guerra. Do lado russo, Putin e seu círculo também evitam criticar Trump. Ao contrário, já insinuaram que o consideram alguém com quem se pode dialogar e fazer acordos, diferentemente de outros líderes americanos. Nos Estados Unidos, essa dinâmica alimenta debates acalorados. Os detratores de Trump apontam sua deferência a Putin como um sinal de fraqueza, ou até de possível comprometimento com interesses estrangeiros. Enquanto seus defensores argumentam que Trump conseguiu deter Putin por 4 anos justamente por tratá-lo com respeito e manter canais de comunicação abertos, sem deixar de agir duramente quando necessário. Em resumo, a relação entre Donald Trump e Vladimir Putin, de 2016 até hoje, passou por altos e baixos, mas sempre atraiu a atenção do mundo. Vimos fases de sorrisos e elogios, assim como momentos de extrema desconfiança e sanções. Essa relação incomum influenciou decisões políticas dos dois lados e balançou alianças internacionais. A guerra na Ucrânia, em especial, mostrou como a dinâmica pessoal entre líderes pode ter consequências globais. Os posicionamentos de Trump em relação a Putin e a este conflito ajudam a moldar percepções sobre o rumo do apoio ocidental à Ucrânia e sobre as ambições da Rússia. No saldo final, nunca antes se viu algo parecido na história recente. Um presidente americano que buscou uma aproximação quase amigável com um líder do Kremlin e cujos passos nesse sentido repercutiram tanto internamente, com investigações, controvérsias e divisões políticas, quanto externamente, gerando esperanças de distensão para uns e alarmes para outros. Para concluir, a trajetória dessa relação entre Putin e Trump é marcada por controvérsias e impactos profundos. Foram anos de declarações inesperadas, encontros históricos e crises internacionais que testaram os laços entre Washington e Moscou. Resta saber como esse capítulo continuará se desenrolando daqui para frente. Se você gostou desta análise e quer acompanhar mais conteúdos sobre geopolítica mundial, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Conte também para nós nos comentários a sua opinião sobre essa complexa relação entre Putin e Trump e o que você espera do futuro. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.